No início, o universo era apenas um vazio, uma vastidão caótica onde, de repente, surgiram uma curva e uma pirâmide sagrada chamada Bem-Bem. Em cima dessa pirâmide brotou uma flor de lótus, e ao desabrochar, ela trouxe ao mundo um deus, junto com a luz. Esse deus era Ra, e dele nasceram as primeiras divindades. Shu, o deus do ar, e Tefnut, a deusa da umidade e da chuva. Cercados pelas águas infinitas do caos, Shu e Tefnut partiram em uma jornada exploratória, mergulhando nas profundezas desconhecidas. Ra, ansioso com a demora dos filhos, enviou um mensageiro em busca deles, temendo que jamais voltassem. Quando finalmente Shu e Tefnut retornaram, a alegria de Ra foi tamanha que suas lágrimas deram origem aos primeiros humanos. Mais tarde, Shu e Tefnut geraram outros deuses, Geb, o deus da terra, e Nut, a deusa do céu, trazendo ao mundo a estrutura do firmamento e do solo. Governando com soberania, Ra foi o primeiro faraó do universo, e entre suas bênçãos estava o rio Nilo, ao redor do qual os humanos construiriam suas vidas e culturas. Mas Ra teve uma visão do futuro. Ele percebeu que uma nova geração de deuses poderia ameaçar seu domínio. Tentando impedir que isso acontecesse, Ra proibiu que Geb e Nut tivessem filhos. Mesmo assim, os dois desobedeceram e trouxeram ao mundo poderosos descendentes: Ísis, Neftis, Sete e Osíris. Eventualmente, Osíris tomou o poder de Ra e trouxe prosperidade aos homens, ensinando-lhes os segredos da agricultura e das artes. Mas Sete, seu irmão, invejava o sucesso de Osíris e tramava a vingança. A rivalidade de Osíris e Sete. Após destronar Ra, Osíris assumiu o papel de governante supremo. Casado com a deusa Ísis, ele introduziu a ordem e o progresso entre os humanos, ensinando-lhes habilidades como a colheita, a tecelagem e a panificação, e estabelecendo leis que tornaram a vida civilizada possível. Enquanto isso, Sete, que governava o deserto e era associado ao caos e à seca, nutria um grande ressentimento. Além disso, Osíris teve um envolvimento amoroso com Neftis, esposa de Sete, gerando Anubis, o deus dos mortos. Enfurecido, Sete tramou um plano para destruir seu irmão. Organizou uma grande festa e, durante a celebração, apresentou um caixão belamente adornado, prometendo dá-lo a quem coubesse perfeitamente nele. Osíris entrou no caixão, e Sete rapidamente o trancou e lançou o caixão no rio Nilo, causando a morte de Osíris. Devastada, Ísis vagou em busca do corpo de seu amado. Com a ajuda de Neftis, ela conseguiu recuperar o corpo, mas Sete o encontrou novamente e o despedaçou, espalhando os pedaços pelo Egito. Ísis e Anubis reuniram as partes e, através de rituais sagrados, conseguiram trazer Osíris de volta à vida, embora agora ele estivesse destinado a governar o mundo dos mortos. Antes de partir, Osíris e Ísis conceberam um filho, Horus, que cresceu com o juramento de vingar seu pai e retomar o trono. O confronto de Horus e Sete. Ao alcançar a idade adulta, Horus, o deus com cabeça de falcão, decidiu reivindicar o trono que considerava seu por direito. A batalha entre Horus e Sete foi longa e foi levada ao julgamento dos deuses, presididos por Ra. Enquanto aguardavam a decisão, Horus e Sete participaram de diversas competições. Em uma delas, transformaram-se em hipopótamos e permaneceram submersos durante 3 meses. Horus contou com a ajuda de sua mãe, Ísis, para atacar Sete enquanto ele estava vulnerável, mas Ísis, tomada por compaixão, deixou Sete viver. Esse ato enfureceu Horus, que, em um momento de fúria, atacou a própria mãe e cortou-lhe a cabeça. Toto, o deus da sabedoria, interveio, restaurando a vida de Ísis ao substituí-la por uma cabeça de vaca. Após muitas disputas, Horus finalmente derrotou Sete, recuperando o trono e trazendo novamente a luz e a ordem ao Egito. A luta entre Sete e Horus se arrastou por muitos anos. Em um dos confrontos no deserto, Sete feriu Horus gravemente, arrancando seus olhos. No entanto, com a ajuda da deusa Hathor, Horus conseguiu recuperar sua visão. Eventualmente, os deuses decidiram intervir, propondo uma reconciliação entre os rivais. Sete,
Fingindo estar em paz, convidou Horus para um banquete em seu palácio. Lá, em uma tentativa traiçoeira, Sete tentou desonrar Horus para desqualificá-lo do direito ao trono. Mas Horus se defendeu e evitou a armadilha, frustrando o plano de Sete. Em busca de vingança, Horus, com o auxílio de Ísis, criou um plano engenhoso. Ele contaminou folhas de alface com sua semente divina e as ofereceu a Sete, que as consumiu sem saber do truque. A semente de Horus tomou conta de Sete, enfraquecendo-o e trazendo-lhe grande humilhação. Por fim, após 80 anos de conflito, o Tribunal dos Deuses declarou Horus o legítimo herdeiro do trono. Ísis celebrou, orgulhosa ao ver seu filho assumir o papel de seu pai, Osíris. Sob o comando de Horus, o Egito prosperou, e seus descendentes tornaram os futuros faraós. Ra e a barco solar. Ra, o poderoso deus do sol, era representado como um homem com cabeça de falcão e um disco solar sobre a cabeça. Durante muito tempo, ele foi a divindade suprema do Egito, mas ao sentir-se velho, decidiu retirar-se para o céu. Todos os dias, Ra cruzava os céus em seu barco, trazendo a luz ao mundo. Ao anoitecer, ele navegava para o submundo, onde enfrentava uma jornada perigosa pelos 12 portais do além, um para cada hora da noite. Ao passar por cada portal, Ra reverenciava Osíris, o senhor do submundo, mas enfrentava ameaças. A cada noite, a serpente do caos, Apófis, tentava destruir o barco de Ra e apagar sua luz. Em uma ocasião, Apófis conseguiu engolir o barco, mas não conseguiu mantê-lo em seu interior, resultando em um eclipse. Para proteger o barco solar, Horus, como guerreiro dos céus, juntou-se a Ra na luta contra Apófis, derrotando a serpente várias vezes e garantindo a segurança do Deus Sol em sua travessia. Ra era adorado por todo o Egito, especialmente em Heliópolis, e sua influência era tão grande que outras divindades foram incorporadas a ele. Por exemplo, o deus Amon tornou-se Amon-Ra, e muitos faraós, como Ramsés, filho de Ra, usaram seu nome para fortalecer sua divindade aos olhos de seus súditos. Anubis. Anubis, o deus com cabeça de chacal, é uma das divindades mais antigas do Egito e está associado à morte e aos ritos funerários. Originalmente, Anubis era o principal deus do submundo, mas esse papel foi assumido posteriormente por Osíris. Anubis passou a ser visto como o deus do embalsamamento e da mumificação, sendo comum que sacerdotes usassem máscaras de chacal durante esses ritos. Filho de Néftis e irmão de Sete, Anubis nasceu fora do casamento da deusa. Néftis, disfarçada de Ísis, uniu-se a Osíris e gerou Anubis. Após a morte de Osíris, Anubis ajudou Ísis a realizar o primeiro ritual de mumificação, transformando o corpo de Osíris na primeira múmia. Ele se tornou o guia das almas para o submundo, onde estas seriam julgadas por um tribunal divino. O deus Anubis colocava o coração do falecido em uma balança, equilibrando-o com a pena de Maete, a deusa da verdade e justiça. Se o coração fosse mais pesado que a pena, isso indicava uma vida marcada por ações negativas, e a alma era entregue a Amit, uma criatura monstruosa conhecida como a devoradora de almas. Por outro lado, se o coração fosse mais leve, significando uma vida virtuosa, Anubis levava a alma até Osíris, concedendo-lhe a entrada na vida eterna. Durante a era grega no Egito, Anubis foi associado a Hermes, o deus grego que guiava as almas ao submundo. Essa união deu origem ao deus Hermanubis, uma figura especialmente cultuada no período romano. Anubis, o guardião dos mortos, é uma das figuras mais respeitadas da mitologia egípcia, conduzindo as almas na passagem para o além. Baste, a deusa com cabeça de gato, era amplamente reverenciada no Egito Antigo. Representada com corpo de mulher e cabeça de felino, Baste simbolizava a proteção e era considerada a guardiã do lar. Os gatos, animais sagrados, eram essenciais para proteger os grãos dos roedores e afastar cobras perigosas. Baste, associada ao sol, acompanhava o deus Ra em sua jornada diurna pelo céu. Ao anoitecer, ela assumia uma postura vigilante para proteger o mundo contra a serpente do caos, Apófis. Havia um profundo respeito pelos gatos,
Feri-los era um crime grave, e até a morte podia ser a punição para quem o fizesse. Os gatos eram vistos como membros da família, e acredita-se que, em caso de incêndio, alguns gatos até arriscavam suas vidas para ajudar a salvar seus donos. Disse que esse comportamento, aliado ao mito de Bastet, deu origem à ideia de que os gatos têm 9 vidas. Muitos gatos eram mumificados e enterrados em cemitérios sagrados dedicados a eles. Em algumas lendas, Bastet é retratada como um lado mais gentil de Sekhmet, a deusa leoa conhecida por sua ferocidade, como se Bastet fosse Sekhmet transformada em uma versão domesticada e protetora. Em outras histórias, Bastet e Sekhmet são irmãs, ambas filhas de Ra. Mesmo após o fim do culto aos deuses egípcios, os gatos parecem ainda nos observar com um olhar altivo, como se aguardassem o momento de ter sua divindade reconhecida novamente.